és em mim. És em mim. Deixa o Espírito Santo fluir. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor. Ó meu Senhor, sei que não sou nada. Vai rezando a música. Sem merecer, fizeste em mim sua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sim, Jesus, Tu és lindo, Tu és o nosso Deus. Nosso Salvador, nosso Redentor, Tu és doce, Jesus. Tu és a ternura do Pai, a expressão do amor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, declaramos que Tu és lindo, Jesus. Deixa Teu Espírito Santo fluir em nossos corações. Rega os nossos corações, Jesus, para que a gente possa perceber a Tua beleza e o amor que Tu tens por nós. Criaturas incríveis aos Teus olhos, filhos honrados, amados e desejados por Ti, Jesus. Faz o Teu Espírito Santo fluir em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos perceber quão valiosos nós somos, quão valorosos nós somos, Senhor, aos Teus olhos. Que esta noite, esse final de tarde, Tu venha tocar os nossos corações e curar as nossas feridas, resgatando a nossa dignidade, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor de todas as coisas. Fala para Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Faz em mim a Sua vontade. O meu querer é o Teu querer. Eu abro as portas do meu coração, quem sabe? Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Me ergues do chão. Sabe, gente, muitas vezes a gente tem a graça de Deus, mas o nosso coração está fechado. Por isso que Deus suscitou essa música, Eu Abro as Portas do Meu Coração. Porque muitas vezes a gente quer sentir o amor de Deus, a gente quer dar aquele passo, mas a gente está, como diz o vocabulário popular, está travado, né? A gente fala assim, pô, aquela pessoa toda travada, né? Assim. Por que isso, gente? Porque o nosso querer tem que estar submisso ao querer de Deus. Porque muitas vezes Deus nos pede coisas que são para nós muito difíceis de realizar. A nossa vida é cheia de dificuldades, cheia de tribulação. Você sabe como é que está o mundo, né? E como é difícil ter respostas de Deus às situações que nós vivemos. E por isso a gente se fecha por defesa, e esse fechamento vai sendo construído em nossos corações pouco a pouco, que são pedras que a gente vai colocando em nossos corações. Toda vez que a gente não responde conforme a vontade de Deus, que Deus nos orienta, uma simples ação assim, se alguém te faz mal e você não responde com gentileza, você vai criando pedras no teu coração vai se fechando. Então, por isso que muitas vezes a gente está numa palestra e não está sentindo nada. O padre falou de frieza, não foi? A gente vai para a igreja e não sente nada. Então, a gente constrói muros na nossa vida, desde a nossa infância.
Às vezes esses muros são construídos desde o ventre da mãe. Às vezes esses muros são construídos nos nossos antepassados. Por que vocês nunca pararam para meditar? Que povo é esse que vive tanto em guerra? Essa pergunta todo mundo faz, não faz? Porque são muros que foram construídos desde gerações em gerações. Esse sentimento de raiva, de revolta, de vingança, vai passando de pai para filhos, vai passando numa cultura. Às vezes a gente vê uma cultura totalmente violenta, não é assim? Coitados desses imigrantes, né, gente? Meu coração está apertado com eles. Realmente o mundo está precisando de oração. E eu acho que Deus nos chama para um retiro desse, não somente para a gente ter uma intimidade profunda com Ele, mas não ficar só nessa intimidade, nesse calor do amor de Deus, mas fazer um movimento ativo em favor de Deus, com Ele e por Ele, pela humanidade toda também, que a gente só é feliz amando. Aí que entra a palestra de hoje sobre cura interior. Nós somos somente felizes amando. E muitas vezes o amar é um desafio para nós. Muitas vezes é um desafio para quem já está na caminhada até. Você sabe de uma coisa, eu passei por algum tempo atrás por momentos, uns desafios grandes na minha vida. E a pessoa realmente, ela estava pesando no meu calcanhar durante muitos anos. Para mim foi muito difícil. E durante muito tempo eu rezei muito por essa pessoa e, na verdade, foi construindo muros. Eu já começo agora, já dando testemunho. E foram construindo muros no meu coração que ficou difícil esse relacionamento, de lidar com essa pessoa. Deus, uma vez na missa, Ele mostrava para mim e falava assim, muito claro: você me conhece e essa pessoa que não me conhece. Ou seja, aquele que já está na caminhada de Deus tem que responder de acordo com aqueles ensinamentos que já conhece. Já tem as armas das orações, já tem as armas dos sacramentos, já tem a fortaleza das orações. E aqueles que não conhecem a Deus não tem nada disso. Deus quer que nós tenhamos o olhar de misericórdia. Mas como é difícil ter esse olhar de misericórdia quando a pessoa nos machuca, na verdade? Então Deus hoje quer da gente o olhar de Deus. E que a gente abra a porta dos nossos corações para que Deus possa fluir dentro de nós. E para que a gente seja pessoas mais leves, mais suaves e felizes. Você sabe que nós fomos criados à imagem e semelhança? For imagem física? Jesus já era homem quando criou o mundo? Não, Ele era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, perfeita unidade, mas em espírito, não é verdade? E que imagem e semelhança é essa, gente? O amor. Então, a semente divina já foi plantada em nossos corações desde o nosso momento da nossa criação. Vocês podem perceber que tem muitas pessoas que procuram Deus e vão em outros caminhos, em cartomantes, em centros espíritas e búzios, porque têm sede de Deus. A sede de Deus já está plantada em nossos corações. Por isso nós não podemos julgar essas pessoas, porque elas estão necessitadas do colo do amor de Deus. Então, quando Deus nos criou a gente em 3 áreas: corpo, mente e espírito. Essas 3 áreas, elas precisam estar harmonizadas. Por quê? Porque quando uma área está deficiente, o resto vai sofrer, não é verdade? Pega uma pessoa com câncer durante muito tempo. Como é difícil ela estar com bom humor, alegre, brincando. O estado emocional delas vai ficar mal, não é assim? E a mesma coisa se você está passando por um momento de provação muito grande. Vamos supor, você está desempregado há muito tempo. Você não vai ficar abalado emocionalmente? E tua depressão, essa tua tristeza pode não vir a trazer uma gastrite, problema no coração, não é assim?
Então a gente não pode desassociar as 3 áreas. As 3 áreas têm que viver em harmonia. Por isso que a cura interior, ela vem harmonizar todo o nosso ser, essas 3 áreas. E para que a gente seja curado, a gente necessita muito dessa abertura a Deus. Obrigada. Porque a psicologia, ela ajuda muito, mas quem vai curar realmente é o Espírito Santo de Deus. E como a gente está aqui buscando um conhecimento de Deus, aqui a gente vai encontrar essa alegria de estar junto de Deus. Então o autoconhecimento é a base da cura interior. E muitas vezes a gente não está com coragem suficiente ou fé e confiança em Deus para fazer contato com essas feridas, né? A gente precisa ser sincero conosco mesmos. Como somos feridos em tudo, com as pessoas que nos relacionamos em casa, com as pessoas do trabalho, não é verdade? Até mesmo numa academia de ginástica, no relacionamento com a família do marido. A gente constantemente está tendo contato com as pessoas e está vivendo situações que possam nos ofender e nos ferir. Então, a gente muitas vezes vai criando máscara. Nós somos uma pessoa no trabalho, nós somos uma pessoa na igreja, somos uma pessoa em casa nisso. E essas máscaras como cansam. Como cansa carregar essas máscaras. Então, quando a gente entra na intimidade de Deus e Deus nos revela as nossas limitações, a gente tem que ter uma fé e uma confiança muito grande no Senhor. Saber que Deus é misericórdia, que Ele nos julga, não condena, Ele só quer curar. Ele é puro amor, tudo passa pela fé na misericórdia do Senhor. E Jesus tem uma coisa boa no coração dele, muito linda, que Ele quer curar tudo aquilo que nos aprisiona. Nós trazemos limitações. E essas limitações nos aprisionam de amar e perdoar e sermos felizes. Como é que Deus agia? Jesus agia da seguinte forma. Ele mostrava a verdade, mas Ele mostrava o amor. A verdade cheia de amor e misericórdia. Jamais Jesus julgava e condenava. Ele chamava a atenção, mas Ele mostrava o amor dele o tempo todo. Então, o que pode aprisionar o ser humano são os rótulos e as autoimagens negativas. Vamos supor, se você cresce como criança... Meu pai, quando era criança, ele vivia dizendo que eu tinha perna de borracha, porque eu era um palito, né? Gente, eu vou te falar, eu fiquei a minha adolescência assim, me achando magérrima, não queria tirar foto das minhas pernas. E aí, o que eu fazia? Eu comia muito e não engordava. Na minha adolescência, eu entrei para a academia da ginástica para ver se eu conseguia musculatura para poder engordar. Agora, depois, com a menopausa, né? A gente engorda, quer fazer o contrário, quer emagrecer. Mas como marcava aquelas frases do pai. Então, o que eu quero dizer isso? É que as palavras que o pai fala, que a mãe fala, são como leis no coração da criança. E a reação que eles têm em relação às coisas das pessoas ou do mundo são um norte em nossas vidas. Não é assim? A educação que a gente tem sobre o caráter, sobre o certo ou o errado, se julga, se condena, se apoia, se perdoa, não vão nos orientando? E quantas vezes a gente quer libertar de coisas que a gente agora, como adulto, sabe que não são boas e a gente está preso àquele conceito, àquele conteúdo, não é assim? Então, porque foram paradigmas que foram construindo em nossas vidas, são prisões que nós carregamos. E muitas dessas feridas também vêm de rejeições. A rejeição de um pai ou de uma mãe que criticou, que não apoiou, que brigou, que foi severo demais, né? Ou porque a família era grande, não se sentiu amado, porque os pais não puderam dar todo o colo que vocês precisavam, porque a criança, ela não realiza, ela só sente se ela é amada ou se não é amada. Então, a autoimagem da criança vai sendo construída negativamente, como se ela não fosse uma pessoa boa, se não fosse uma pessoa aceitável, porque não está recebendo o colo que queria do pai e da mãe. E muitas vezes esse olhar de autoridade também do pai e da mãe pode também ser transferido para um olhar de autoridade para uma autoridade como um professor, um patrão, pessoas que têm dificuldade de relacionamento
com o patrão, quando você vai ver, tem dificuldade de relacionamento teve com os pais. Então, essa transferência é uma coisa que a gente vê muito. Então, vai ter dificuldade de relacionamento com o próprio marido, ou a esposa, ou o marido. Então, a coisa tem que ser resolvida ali, porque quando o homem se casa com a mulher, são 4 naquela cama. É o marido, a mulher, é a criança que ela carrega com as feridas dela, e a mulher e a criança que carrega com as feridas dela. Então, são os 4 ali. Então, a compreensão é um dom necessário que todo casal tem que pedir muito a Deus para que tenha um relacionamento sadio. E muitas vezes, os sentimentos que os nossos antepassados carregaram no relacionamento a 2 são transferidos pelo DNA, pela genética. Vocês podem ver que no Irã, na Síria, nessa violência, né, dos judeus e palestinos constroem muro, quebra muro. Agora a Hungria constrói muro. A Venezuela com a colônia constrói muro, quebra. É uma loucura, né? Então isso vai sendo passado, o sentimento também de rejeição, né? De exclusão de pessoas, de preconceito, são transferidos geneticamente, sim. Isso não quer dizer que você vai ser igual, você tem uma influência, né? Em relação, e às vezes você consegue ver, começa a ver o cenário da sua vida de uma maneira que não condiz com a realidade. Por isso que eu amo uma palavra de Jesus que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De novo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou falar um pouco o que é a palavra de ciência, gente, para quem não sabe. Jesus, uma vez passeando ali com os discípulos dele, ele passou pela Samaria, né? E estava morrendo de sede. Naquela época era tudo feito a pé, sandália pegando poeira, e ele estava cansado. E os samaritanos não se davam bem com os judeus. Jesus chegou lá com sede, uma mulher pegando água no poço, se aproximou dela e pediu água daquele poço. E a mulher ficou achando estranho por causa da comunicação de Jesus com essa samaritana. E Jesus não quis saber do preconceito, da rivalidade que existia entre eles. Jesus só queria realmente se aproximar dela com a desculpa que estava com sede. Estava com sede, mas queria levar a verdade para ela. E ela olhou para Jesus e falou assim: se você me conhecesse, você não ia se aproximar de mim, porque eu sou uma samaritana. E ele começou a falar a vida dela, que ela já tinha tido vários homens, que ela não estava casada, e contou a história da vida dela. E ela ficou surpreendida com aquela pregação de Jesus. Por quê? Deus, como é Deus, Ele é o Senhor de todas as épocas, do nosso passado, presente, do nosso futuro, dos nossos avós. Ele conhece a nossa história. Então ali foi uma palavra de ciência do Espírito Santo empregada naquele momento. Ele fez um raio-x daquela alma. E quando a gente ora por cura interior, Deus se manifesta dessa forma, com palavras de ciência que a gente fala, que é o próprio Espírito Santo. Essa palavra de ciência vai sendo assim desenvolvida na gente que tem esse ministério de oração de cura. E às vezes ela é manifestada por um sentimento, às vezes ela é manifestada através de uma visão, às vezes é manifestada através de uma palavra de ciência, que é um diagnóstico que Deus dá àquele tipo de doença. Que diagnóstico é esse? Quando vocês vão ao médico, vocês estão com dor de cabeça. Já aconteceu isso comigo, com muita dor de cabeça. E a minha irmã, ela achou pato, eu pedi para ela trabalhar, se era algum problema aqui na coluna cervical. Ela mexeu, falou assim: o teu problema não é na coluna, o teu problema é no estômago, você tem que ir no gastro. Então, o médico, nesse caso, ele deu o diagnóstico da raiz do seu problema. O problema não era na coluna, o problema era no estômago. Então, Jesus, ele tem esse diagnóstico correto, porque ele vai na raiz dos nossos problemas. Vocês entenderam o que é a palavra de ciência, então? Então, a palavra de ciência, ela vem dar esse diagnóstico. Eu queria arrematar essa história da genética, porque a gente aprende muito rezando.
E Jesus mostrou uma vez, rezando para uma moça, que ela falava que estava com muita dificuldade de relacionamento. Ela queria casar. Toda mulher, né? Quando chega lá para os 30 anos, já vai dando o sinal vermelho. Está na hora de casar, está na hora de ter filho, olha, está passando a hora. Aí fica naquela adrenalina, né? Porque acho que o corpo reclama, ela acha que não vai dar conta, que vai ficar cansada. Realmente, biologicamente, a mulher vai ficando cansada mesmo, vai tendo esse pique todo. Então a natureza sabe. E ela estava preocupada com isso, como todas as mulheres ficam. Tem até a síndrome dos 30, tem a síndrome dos 40, né? E aí eu acho que todo 50, 60 e assim por diante. Bom, enfim. E aí ela me contou um pouco da história de vida dela. E Jesus, é claro, com o diagnóstico dele, começou a mexer com a relação dela com o pai dela, que era um homem muito violento, que só vinha dando pancada quando chegava em casa. Então, que imagem que ela tinha de homem, né? Porque a criança, ela espera do homem o quê? Ela espera carinho, uma brincadeira, e a figura masculina sempre vai ser aquela que protege, aquela que providencia as coisas, aquele que provém, aquele que cobre tudo, né? E a figura feminina sempre é aquela que dá o colo, que dá o carinho, que é a ternura, né? Então, a resposta, ela não tinha uma resposta boa, uma imagem boa, nem de pai, nem de mãe naquela história. E a imagem de casal, de família também não era boa. Não era uma família estruturada. Rezando mais para frente, Jesus mostrava que o pai dela era português. Foram as palavras de ciência que Jesus foi dando. Eu não estou dizendo aqui que todo português é assim, gente, pelo amor de Deus. Mas existe, assim, uma influência na cultura também, né? O português é um cara mais imediatista, ele é mais sincero, não tem muita manobra com as palavras, às vezes é um pouco grosseiro. Mas não são todos, pelo amor de Deus. Então, essa relação de dificuldade de relacionamento entre mães e filhos, gente, olha só, não estou rotulando ninguém, porque eu sou contra a rótula. Gerou uma dificuldade de relacionamento dela com o pai dela. E Jesus mostrava que ela não se sentia amada. E que o pai dela também não se sentia amado. Você podia fazer tudo por ele e ele não se sentia amado. Tudo por ela e ela não acreditava no amor das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque também os seus antepassados também passaram esse sentimento. E não era verdade aquilo. Ele era querido. Até no trabalho ele tinha dificuldade de acreditar no amor das pessoas. Achava que as pessoas se relacionavam com ele por interesse. Vou dar um testemunho meu aqui particular, que é bom os testemunhos. Uma vez minha sogra morreu, tem uns 4 anos. O meu sogro ficou sozinho. Meu marido pediu para a gente se mudar e morar lá com ele. Só que ele sempre foi um homem muito, assim, com muita dificuldade de relacionamento, né? E eu, assim, querendo exercer o amor, fazia tudo por ele, mas, infelizmente, ele não acreditava no meu amor por ele. Ele achava que tudo aquilo era realmente interesse. O meu abraçar, o arrumar a casa, construir, reformar um apartamento que já estava mais de 20 anos sem reforma, e a gente entrou com tudo lá. Mas ele não acreditava no amor. Ele achava sempre que eu estava tendo algum interesse com algumas coisas. Então fica difícil você se relacionar com uma pessoa, porque parece um saco vazio, né? Então é esse muro que eu estava falando para vocês, que são construídos, né? Infelizmente. Então a gente, na cura das gerações, a gente tem que curar a memória que foi herdada. O mais engraçado é que ele gosta muito de comer. O Paulo também gosta. E o neto dele também gosta. A criança, você também? A criança, o neto dele gosta tanto de comer que uma vez pedi, a palavra que ele aprendeu a princípio, sabe qual foi? Mais. Você dava comida, ele mais. Uma coisinha assim, mais. Chegou a vomitar de tanto comer. Aí tem foto dele como abrindo aquele bocão, comendo melancia. Eu falei, gente, só pode ser fome herdada. Se você for vascular, é uma fome herdada, porque a pessoa não se sacia nunca, né? Dá aquela ansiedade. E aí quando foi ver, já são 6 horas. Aí quando foi ver o bisavô, ele veio de Portugal
pequeno, porque o pai dele, o tataravô, tratava muito mal o bisavô, um relacionamento difícil entre pai e filho, e aí ele fugiu de lá, pegou escondido dentro de um navio cargueiro e veio para cá. Olha a história. Deve ter passado muita fome, gente. Só pode ser, não é, Laura? Isso que é fome herdada, gente. Então, eu acho que assim, a pessoa parece que não consegue se saciar com aquilo, acha que vai passar fome, vai, sabe lá o Deus, né? Então, às vezes, nós sofremos também consequências negativas dos pecados dos nossos antepassados. Se vê em famílias que o adultério ali, todos os homens são adúlteros, né? Se vê famílias também que a homossexualidade também muito grande, né? Então, você vê famílias também que tem muito aborto, suicídio, você vê famílias com muito caso de depressão. Parece que aquela coisa vai passando, é que a gente quando ora pelas gerações, a gente fala da ponte que liga as gerações, né? Então a gente também precisa, a gente também já viu muitos casos de cura na gestação. Teve uma oração que eu participei que eu fiquei muito impressionada de gêmeos, que quando a gente começou a rezar, a gente não sabia que aquela mulher, já adulta, ela foi gêmea de uma outra criança que morreu na barriga da mãe. Então toda a reação que ela teve de revolta, de medo, de pânico, de dificuldade, ela tinha dificuldade, ela era uma consagrada numa comunidade, ela tinha dificuldade de relacionamento com as pessoas da comunidade. Quando a gente viu, ela teve, claro, uma criança, conviver com uma outra criança morta dentro da barriga, não deve ter sido fácil, né? Então, a criança, ela sente tudo ali dentro, gente. Tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com a criança já nascida e aquela que está na gestação. Por isso que na comunidade a gente tem uma oração de cura só da gestação. Porque tem casos de crianças que não querem nem ir para o colo do avô porque o avô rejeitou a criança. Não queria que tivesse aquele filho. Então, às vezes, você tem sentimentos que você não sabe de onde vem e você fala, eu não quero ser assim. Essa moça que veio rezar, ela falou assim, Dulce, eu não quero ser assim. Mas quando eu vejo, eu estou brigando, eu estou respondendo, eu estou sendo mal criada. Quer dizer, quem quer viver assim, desse jeito, né? Ninguém quer, né? Então, a gente também faz a oração da cura na infância, né? Na adolescência e na fase adulta. Uma das coisas que eu queria falar que é muito necessário para nós é a necessidade do perdão. Porque a gente fala que o perdão é a chave da cura. E a gente precisa realmente se reconciliar com Deus, como as pessoas estão fazendo. Perdoar a Deus das coisas que aconteceram para nós, que não foram fáceis em nossas vidas, né? De situações que a gente já viveu, que a gente não gostaria de ter vivido. Perdoar a família, perdoar a si mesmo, perdoar os amigos, perdoar os esposos, os patrões, empregados, religiosos. Olha, teve um dia que eu acordei muito irritada e eu não sabia de onde vinha. Reza daqui, reza, Jesus, por que eu estou irritada? Por que eu estou desse jeito? Será que eu dormi mal? Já deitada na cama. Jesus falava que eu precisava perdoar. Gente, eu faço uma oração de perdão muito simples, assim, eu amo, eu perdoo, abençoo. Porque Jesus não falou, abençoai aqueles que vos perseguem, né? Orai para aqueles que te fazem mal. Jesus foi dando umas dicas pra gente, não foi? Não soltou a gente no mundo desse jeito não, né? Veio os 10 mandamentos, depois ele veio, né? Isso com a própria vida dele, nas bem-aventuranças, no sermão das bem-aventuranças, ele foi se aprofundando mais ainda, né? Purificando toda a imagem errada que a gente tinha do amor, do perdão, né? Então ele fala, antes sejam bons uns para com os outros, bondosos, compassivos, perdoai uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. O maior para mim das dificuldades que eu vejo de perdão é o perdão a si mesmo. Porque às vezes a gente é muito rígido conosco mesmo, né? E a gente acha que não é, mas no fundo, aquilo fica martelando na nossa cabeça, no nosso coração, né? E muitas vezes a dificuldade do perdão vem quando a gente se agarra àquela raiva, como se sentindo que aquela raiva vai nos defender de uma outra ofensa, não é assim?
Só que aquela raiva vai aprofundando em nossos corações, vão criando montanhas dentro de nós e pedras também. Então, a dificuldade do perdão é tão grande que você fica ligado àquela pessoa. E você, em vez de você ser feliz e adquirir paz, você realmente faz o contrário, você fica sem paz. Se você semeia o ódio no teu coração, você está se sentindo direito de não perdoar aquela pessoa. Você acha que está te fazendo bem, que você está se defendendo, mas é o contrário, você está tomando um veneno, né? Cada vez que você permite um sentimento negativo dentro de você, você está engolindo toxinas. Lembra que eu falei que nós somos corpo, mente e espírito? Algo pode te acontecer ruim, realmente. Então, a falta de perdão foi tão séria que eles fizeram um Instituto Internacional do Perdão, um psicólogo, Robert Enrich, nos Estados Unidos. Ele é um psicólogo católico que ele fez o Instituto Internacional do Perdão e começou a trabalhar com crianças do câncer em Belfast, na Irlanda do Norte. E lá ele percebeu que as crianças que estavam com câncer, quando era exercitado o dom do perdão, as crianças ficavam curadas mais rápido. E ele começou a perceber que era necessário trabalhar com os agentes de saúde. Depois ele começou a perceber que tinha que trabalhar com os familiares. Então esse instituto é espalhado pelo mundo inteiro, né? E eu estava lendo um livro sobre perdão, que é muito interessante. Essa psicóloga, ela faz um workshop só de perdão. E ela fala uma coisa muito interessante, que quando nós somos atacados, liberam nós em processo desde o tempo, né, dos primórdios, que nós éramos feitos ou para fugir ou para atacar. Diante de uma ameaça, a reação que você tem, né? Uns paralisam, né? Mas uns fogem, os outros atacam, não é assim? E isso libera uma série de substâncias no nosso organismo, acelera o coração, aperta os músculos do estômago e do intestino, aumenta a adrenalina e outros hormônios no músculo, que faz com que a gente faça um movimento, é um movimento saudável de sair daquela situação. Vamos supor que vem um caminhão na contramão e você precisa agir e correr. Então, diz que o sistema nervoso ele não consegue fazer distinção entre uma situação real de ameaça ou uma pessoa, um patrão que está falando mal com a gente. Vocês entenderam? O nosso organismo funciona dessa maneira. Por que Jesus fala de a gente se reconciliar, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento? Porque ela coloca de uma maneira que é muito interessante, que quando a gente sonha com aquilo, ou pensa naquela situação de opressão, ou de mágoa, ou de ameaça que a gente viveu com as pessoas, todo aquele sentimento volta de novo. A gente vive aquela história de novo. Não é assim quando a gente lembra de alguém que te fez o mal? Aquela raiva volta, aquela revolta volta, e você tem vontade de falar. Vamos ser sinceros conosco mesmo? Vamos ser sinceros. Volta tudo, gente, porque está tudo guardado no sistema nervoso. Então, ela diz muito isso. Quando você tem um pesadelo muito, muito forte, você não acorda mal? Então, libera todos esses sentimentos, esses hormônios, todo esse mal-estar. E é difícil, leva um tempo para passar, não leva? Então, é a mesma coisa. Então, o que Jesus quer fazer hoje? Quer que a gente, assim, realmente entregue as máscaras para Ele. Entregue esses sentimentos, né? O momento da nossa concepção, como é um momento valoroso. Às vezes o pai e a mãe, quando tem relação, se o pai é alcoólatra, se a mulher não estava com vontade de ter relação, a criança nasce com rejeição. Eu já vi história da pessoa ficar enjoada na hora do momento da concepção, da oração, porque ela vive todo aquele sentimento ruim que a mãe viveu. Então, se ela vive aquilo, está tudo armazenado dentro das nossas caixinhas do nosso inconsciente. E a gente às vezes age de uma maneira que a gente não gostaria de agir, não é verdade? O que São Paulo fala? Não faço o bem que eu gostaria, que não deveria fazer, né? Então é isso que Jesus quer.
Ele quer harmonizar vocês, Ele quer curar vocês, porque eles querem que vocês exercitem o amor para vocês serem felizes. Com a mesma medida que vocês medirem, então é a lei da semeadura. O que você planta, planta vento, planta amor. Pai nosso, perdoais e sereis perdoados. E tem uma palavra, uma tradução da Bíblia que fala, em vez de perdoar, é muito interessante isso aqui, eu vou achar. É Lucas 6, 36, 38. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não condeneis. É a semeadura, não é? A lei da natureza. Só que a Bíblia da Ave Maria fala, perdoai. E nessa Bíblia fala, soltai e soltar-vos-ão. Ué, mas por que falou isso? Gente, que quando a gente não perdoa, a gente fica preso à pessoa. Você sabia que os romanos faziam com os assassinos? Sabia? O que eles faziam? Amarravam morto, botavam na cadeia. O que acontecia? Você apodrecia junto. Você leva o morto para dentro de casa. Leva o morto para o teu travesseiro, para o teu trabalho, para a sua família. Não é? Então é aquela passagem que Jesus fala da parábola, né, do homem que não quis perdoar a dívida, lembra? Que ele colocou lá o rei perdoou ele, mas aí quando ele encontrou um outro que estava devendo ele, o que ele fez? Foi lá, bateu no homem. Você não perdoa ele, então também você não vai ser perdoado. Então é uma lei. Se vocês querem ser perdoados, amados e aceitos, vocês têm que fazer o mesmo. É uma lei. Vocês sabiam disso? Quem não quer ser querido, hein? Um detalhe, eu assisti uma entrevista e acho que foi do Jô Soares, o Saddam Hussein, quando ele matava as pessoas lá no palácio, ele botava o corpo do indivíduo lá dentro do palácio para apresentar para os amigos dele. Beleza, né? Mas beleza. Então, eu gosto de falar a verdade para vocês, para a gente parar com essa coisa do vitimismo. Porque o vitimismo é uma porta aberta para você ficar estagnado na onde vocês estão. Não adianta bancar o coitadinho agora, né? Vamos sair dessa zona que vocês acham que é uma zona de conforto, porque quando você é machucado, você quer bancar a vítima. Pode providenciar. Então vamos parar com isso, porque a gente precisa perdoar para a gente ser feliz. Amém?